Oiê! Bom, estou aqui de novo gravando de cima, mostrando algum caderno, alguma coisa que eu tenho como hobby, né, agora. Em alguns vídeos passados, eu devo ter falado que, por mais que eu use muito, né, o digital, né, usar plataformas diariamente, assim, no meu dia a dia, tanto no trabalho quanto no dia a dia, inclusive, né, com o Notion, eu comecei, né, a usar mais cadernos esse ano e colocar até como hobby de alguma forma, né, seja desenhando, né, tenho até vídeos aqui contando, né, fazendo resenha de livros que eu li, fazendo o desenho, né, do livro. Qualquer coisa eu posso deixar aqui em cima o link da playlist, que é o Desenho e Fala. Além disso, né, mostrei também, né, meu journal, como eu tenho que organizado meu dia a dia, né, minha vida. E um vídeo anterior a esse eu fiz sobre a minha biblioteca do Notion, né, como que eu gerencio as minhas leituras. Mas aqui, né, eu tô mostrando um caderno pra vocês, que aqui também é outra forma que eu tenho gerenciado as minhas leituras. E por que eu tô fazendo esse trabalho em dobro, né, vamos dizer assim. No vídeo anterior, eu até mencionei, no vídeo do Notion, eu mencionei que a gente, né, está muito, assim, fadado a usar plataformas de pessoas, né, de grandes corporações, e a gente tá muito à mercê das decisões dessas pessoas, né, desses CEOs, né, desses grandes empresários. Então, se eles decidirem que em algum momento vai parar de existir, sei lá, o Notion, parar de existir o Kindle, parar de existir, sei lá, qualquer plataforma ou recurso que a gente usa digitalmente e a gente não tenha a possibilidade de fazer algum backup, algum download, a gente tem um download aqui físico, né? Eu, pelo menos, eu acredito que é uma forma também não só de ser o meu momento ali, né, de descanso, de prazer ali mental, né, um hobby, mas também uma forma de poder registrar a minha vida, minhas leituras e ter isso guardado, né, ao longo dos anos. Então, quem sabe daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos, eu olhar aqui e ver as leituras que eu fiz, a opinião que eu tinha a respeito dos livros. Então, se acontecer, vamos supor que aconteça, sei lá, uma distopia, um futuro ali que é apocalíptico, pelo menos eu tenho isso daqui guardado comigo e registrado. E, bom, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho feito aqui. Esse caderno é um caderno simples da Tilibra, né, desses que são com pontilhados, né? Eu gosto muito desse formato. Comprei na livraria aqui perto da minha casa, né? Mas eu não gostei muito dessa capa, mas dos modelos que tinham lá pontilhados, que é o jeito que eu gosto de usar, só tinha dessa estampa aqui, né? Desse design. E aí eu provavelmente no futuro acho que eu vou colar alguma coisa aqui em cima. Não sei se eu vou colar algum papel contact, né? Aquele adesivo, ou se eu coloco alguma outra coisa. Mas por enquanto tá atendendo, né? Tá cumprindo a função dele. E aí, o porquê, né? Eu comecei a registrar essas leituras, não só por isso que eu comentei com vocês, mas porque eu sinto que quando eu escrevo, eu memorizo melhor as coisas, sabe? Eu me lembro melhor dos detalhes e tenho um controle melhor, né, da minha vida, vamos dizer assim. E aí, né, mostrando aqui pra vocês, fazendo um tour pelo meu caderninho de leituras, eu tenho meu nome, né, Fernanda. Não fiz nenhuma capa. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que aqui na internet, principalmente no YouTube, vocês vão ver cadernos, assim, cheio de colagens, cheio de desenhos lindos, adesivos e tal. O meu aqui, vocês não vão encontrar isso, tá, gente? O meu caderno, ele é muito simples. Assim, é o meu hobby, né? Claro. Mas eu gosto de ter praticidade, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de praticidade. E eu acredito, assim, que se tá cumprindo com o papel que tem que cumprir, tá ótimo, né? Eu acho lindo as pessoas que fazem. Eu não tenho muito essa paciência e tal, então pra mim tá muito simples. Então eu tô usando praticamente canetas, tipo dessas canetas assim, Bic, sabe? Dessas canetas comum. A única que eu tô usando diferente é essa daqui, da Staedtler, que é dessas de ponta fina, né? Que ela é um pouco mais... Ela é mais fininha e ela dá esse efeito assim um pouco mais marcado, né, de preto mais marcado. Mas assim, eu tenho usado às vezes até lápis de cor, assim, pra pintar algumas coisas, depois eu mostro pra vocês. Mas o meu caderno tem sido muito simples. Eu gosto de ser, né, mais simples, minimalista. A única coisa que eu coloquei de diferente foram essas borboletinhas aqui, florzinhas. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês. A própria Tilibra, eles têm alguns carimbos, né? E aí tem esses carimbos aqui, que eu comprei. Desse daqui, eu uso mais esses
que são de esses aqui e o de calendário. Esse aqui eu acho bonitinho também. Mas eu comprei outro também, que é esse daqui, que eu uso esses cinco corações aqui pra poder fazer as minhas avaliações, sabe? De 5 estrelas. Não tinha estrelas, não achei carimbo de estrelas. Então eu acabei usando esse daqui. Mas eu acabo usando muito esses recursos aqui pra poder enfeitar e deixar um pouco mais bonitinho. Acho que foi, sei lá, R$25, tá? Não sei se é caro pros padrões, né, das pessoas que costumam comprar essas coisas de papelaria. Mas eu achei um preço ok. Veio com o tinteiro e com a base pra você carimbar. Isso aqui é de silicone, então é bem... tipo uma borrachinha. Você cola na base, põe na tinta e carimba. Simples assim. E bom, a primeira página que a gente tem aqui é o rastreio de leituras, né? Aí aqui já deixo as minhas metas, né, do ano. Então, ler um livro, pelo menos um livro por mês. Zerar a minha estante. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando os livros que eu vou ler esse ano, né? A minha TBR. Os meus livros que eu quero zerar. Isso não quer dizer que eu não tenha comprado livros. Eu comprei alguns livros, mas estamos em abril. E eu parei de comprar alguns livros. Eu parei com algumas assinaturas de clubes de leitura, pra poder focar no que eu tenho. E é isso. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês e vou explicar um pouco melhor sobre isso. E aqui, participar de clubes de leitura, né? Ler mais pessoas latinas, né? Escritores latinos. E ler mais mulheres. E vocês podem ver, gente, minha letra não é a letra mais bonita do mundo. Não é aquela coisa caprichada e tal. É algo simples mesmo, que é só pra eu ter esse controle. Aí aqui vão ter os livros, a quantidade de livros que eu li durante o ano. Se vocês podem ver que é um comum, né? Uma quantidade normal. Acho que normal não é a palavra, né? Mas a quantidade de uma pessoa que é CLT, trabalha, tem freela, estuda, enfim. E o tempo que tem, acredito que pelo menos um livro por mês já é o suficiente, né? Mas é uma quantidade razoável. Em março eu acabei lendo mais porque eu estava de férias, então eu acabei lendo um pouco mais do que foi nos meses anteriores. E aí aqui vai ser o total quando eu terminar, né, os meses aqui. Eu vou colocar a quantidade só pra eu entender como foi o meu ano. E aqui também, né, pra eu entender se eu me dediquei mais ao Kindle, ao livro físico. E aqui tá por dia, né, tá o dia e o mês, então tem os dias que eu li. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo, é dia 21 de abril. Aí temos aqui esse gráfico. Esse gráfico eu não vi em nenhum desses vídeos de youtubers, né, que falam sobre journals e cadernos de leitura, e de livros também. Mas eu achei isso daqui, acredito que foi no Pinterest, a referência. Mas eu achei bem legal porque eu sou uma pessoa que gosta muito de gráficos, né? Eu gosto muito de coisas muito visuais e práticas, né? Como vocês viram. Então, esse aqui é o meu 2026 em gráficos. Então, aqui em cima tem as avaliações dos livros. Então, se foi um livro 4 estrelas, se foi um livro 5 estrelas, se foi meu favorito da vida. Eu tive um aqui em março, já vou falar sobre ele também. Aí aqui embaixo tem os principais gêneros literários que eu costumo ler com frequência. Tem basicamente todos os que eu gosto. Daria pra pôr mais, né? Daria pra fazer uma página só de gênero, uma página só de avaliação, mas eu quis deixar tudo numa só. E aqui embaixo a gente tem os formatos, né? Qual foi os formatos que eu li em cada mês, em cada período. Aí aqui em cima a gente tem os meses, né? Conforme eu vou lendo, eu vou marcando. E aí se precisar de mais, eu coloco uma folha aqui e aí ela fica dobrável, não é só colar. E faz esse puxadinho, né? Mas, por exemplo, aqui eu acho que vai ficar muito mais fácil eu visualizar quais os gêneros que eu li mais. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma régua aqui pra ficar mais fácil. Se eu li mais, por exemplo, ficção contemporânea, eu vou conseguir visualizar aqui nessa linha, né? Desse gênero. Se eu li mais ficção histórica, esse daqui. Se foi mais biografia, aí eu vou conseguir ver aqui. Então, acho que pra mim, acho que fica muito mais visual. Às vezes pode não fazer sentido pra outras pessoas, mas pra mim faz. E aqui, sobre os formatos, a mesma coisa. E também como é que foi o meu ano, né? Se eu li livros muito bons, se eu li livros muito ruins e etc. Aí temos aqui a minha lista de desejos. Ela não tá atualizada, eu preciso colocar aqui a lista, né, completa. Eu tenho ela no meu template do Notion. Mostrei pra vocês, né, a minha wishlist. E eu preciso atualizar aqui. Eu fiz uma cagada, então talvez eu não esteja aparecendo pra vocês, mas carimbo, gente, eu não tenho experiência, né? E vocês estão vendo que aqui tá cheio de coisas carimbadas. E aí eu borrei, sabe? Ficava uma coisa meio borrada e tal, e acabei borrando aqui e aqui. Aí eu acabei colando um papelzinho em cima pra ficar menos feio.
Bom, e aí aqui nos novos da estante, são os que eu acabei comprando, né, ao longo dos meses. Então, em janeiro, eu acabei comprando esses 2 livros aqui de clube de assinatura, né, alguns desses aqui também. Esse daqui de baixo, né, o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu comprei no Kindle. Então, F é de livro físico e K é de Kindle. E aí, em março, eu acabei, assim, comprando, achando que eu tava rica, milionária, né. Dá pra ver que eu acabei gastando horrores. Mas teve muitos livros que eu acabei comprando em sebo. Eu fui encontrar uma prima minha, a Tabata, e aí a gente troca muito papo sobre música, arte, livros e tal. E aí a gente fez um passeio num sebo aqui perto de São Paulo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui desses sebos que tem aqui, principalmente na região central de São Paulo, quais são os melhores, mostrar um pouquinho como é lá dentro. E aí eu acabei comprando alguns livros aqui direto, né, no sebo, e outros foram de clubes de leitura. Em abril, né, a gente tá quase no fim de abril, eu acabei comprando nenhum livro porque, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, eu tenho tentado não gastar mais, né, eu tô tentando parar. Eu comprei esses livros aqui, esses de assinatura, eu já estava com eles já há um tempinho, mas esses de março, alguns desses livros aqui estão na minha lista de leituras de um projeto meu, que eu vou falar também mais pra frente, então por isso que eu acabei comprando eles. E aí, né, nos próximos meses, espero que esse aqui não fique tão cheio de novos na estante. Aí, do outro lado aqui tem o Passeio por la América Latina, que é um projetinho de ler mais livros latinos, né, como eu comentei pra vocês. E aí eu imprimi um mapa aqui da América Latina, cortei e colei. Acho que esse daqui foi a única colagem que eu fiz nesse caderno. Eu achei que ficou bonitinho, eu peguei uns lápis de cor e comecei a pintar os livros que eu li, né. Então aqui embaixo temos do Chile, que é O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, né, do Antônio Skármeta. Eu peguei emprestado da biblioteca aqui perto de casa. E o Ninguém Escreve a Coronel também, eu peguei na biblioteca e já devolvi. E aí, conforme eu leio, né, eu pinto o país com sua respectiva cor. Aí já coloco também aqui a avaliação e só. É bem simples, não tem nada, né, muito... não tem nenhum segredo. Aí aqui tem os meus critérios de avaliação, né? Isso aqui é muito pessoal, mas caso vocês queiram, né, ter esses critérios também, pode tirar um print. Mas assim, esses aqui são os critérios que eu costumo, né, ter aqui comigo mesma. Favorito da vida, né? Eu acabo colocando uma coroazinha. E aqui tem o livro do ano, que é um chaveamento, né? Então, o melhor do mês de janeiro foi A Odisseia. O melhor do mês de fevereiro foi Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Em março, tivemos o Quarto de Despejo como favorito. Em abril ainda não terminei o mês, né? Mas cada um deles competem entre eles, vamos dizer assim. E aí a gente tem o melhor entre um e outro. E aí a gente tem os favoritos aqui, o top 3. E aí, por último, a gente tem o favorito do ano. E aí eu só vou saber disso daqui em dezembro. Então, se vocês quiserem, eu posso... no fim do ano, fazer de novo esse vídeo aqui mostrando pra vocês qual foi o favorito do ano, como que ficou esse caderno 100% preenchido, etc. Aí aqui tem os clubes de leitura que eu participo, então os 2 que eu estou participando são da Biblion. Se vocês quiserem participar, gente, é gratuito. A Biblion é uma plataforma de livros do governo aqui de São Paulo. Hoje a gente tem o Mac Livros, né? Eu dei uma fuçada, eu baixei aqui, eu não cheguei a fazer vídeo sobre isso. Eu já vi que tem muitos vídeos já, né, aqui do universo literário sobre a plataforma, mas eu fiquei fazendo um comparativo, né, que, por exemplo, o Biblion tem diversos recursos legais, assim, que é os clubes de leitura, tem audiolivros, tem, o que mais? Eles têm um acervo bem completo, eu só não sei se tem mais o acervo maior, né, do que do Mac Livros, mas Mac Livros, né, eles têm recursos, né, muito maiores, assim, então provavelmente os 8.000 livros que eles têm lá, provavelmente vai ampliar, né, ao longo do ano. Mas a Biblion tem esse clube de leitura, tem audiolivros e tem podcast também, então tem episódios com alguns escritores. E aí a gente já leu eu já li esses livros, né, a gente... Teve a última aqui do Leia Mulheres, foi a maior mentira do mundo, da Luciana Gerbovic. Eu coloquei pra ler agora em abril, eu participei do dia, né, do clube, do encontro, mas não deu tempo de eu ler o livro. E a gente já teve Canção pra Ninar Menino Grande, Nada Digo de Ti Quem Ti Não Veja, e Eu Nunca Vi a Chuva vai ser na próxima semana. É um livro que eu tenho
opiniões polêmicas. Aí eu deixei um espaço aqui embaixo para caso eu entre em algum outro. Aí tem aquele projeto que eu comentei com vocês, o Zerando a Estante. Eu preciso incluir aqueles livros, né, aqui embaixo do que eu comentei com vocês, ou entre esses espaços, que são os livros que eu comprei, que são os novos na estante, então preciso adicionar aqui. Aí tem um projeto que é o 40 livros antes dos 40. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, não sei se vai ser o próximo vídeo ou depois, né, do próximo vídeo, que é a Dani, da Leituras da Dani, ela é uma youtuber e ela tá sempre aqui no canal, sempre comentando os meus vídeos e eu sempre comento o canal dela também. De certa forma a gente se apoia. É um canal que é pequeno também, assim como o meu. E ela traz alguns livros super legais, assim, algumas indicações que são bem fora do hype, sabe? Que são livros que eu gosto também, assim, de sair um pouquinho do comum, né? E aí aqui, na maioria, tem, no meu, né, na minha lista desses 40 livros antes dos 40, a gente tem muita coisa parecida, mas eu tenho o foco também, não só nos clássicos, mas eu tenho foco em latinos também, em alguns outros livros e no futuro eu vou falar sobre esses livros aqui, mas de uma forma bem rápida, né, porque são 40 antes dos 40. Eu tenho 35 anos agora, então isso daqui é tudo pra eu ler em 5 anos. Então essa lista aqui é uma lista que já é minha lista definitiva, não pretendo mudá-la. Só vou mudar quando eu finalizar esses 40 livros. E aí temos os livros lidos em 2026, né? Aqui tá meio tortinho, dá pra vocês verem que não tá tão bonito assim, né? Mas tá ok. E aí temos o formato aqui. Se é no Kindle, se foi audiolivro, enfim, igual aquele do Novos da Estante, né? O autor, o título, caso tenha espaço. Quando eu comecei, quando eu terminei e a minha avaliação geral. Aí temos aqui, esse aqui, gente, eu não sei te dizer o que eu quis fazer com isso daqui. Não sei se eu queria fazer mistério e tal, mas essa aqui é a minha TBR, né? Que são os to be read, né? Os próximos livros, né? Da fila. Mas aí talvez eu tire isso daqui, não sei, mas a maioria dos livros que eu já li, eu já marco, né? O que eu li em cada mês. Aqui, por exemplo, A Maior Mentira do Mundo, que é aquele do Clube de Leitura, não consegui ler, né? Em março, tava com vários outros livros. E, enfim, não sei se eu mantenho isso daqui. Eu ia fazer tipo caderninhos, assim, mas é isso. É uma forma de fazer um mistério, sabe? Do que vem pra frente. Gente, eu não sei dizer pra vocês o que eu quis com isso. Como diz minha mãe, eu tava só inventando moda. Ai, agora vai ficar torto, né? Depois eu coloco. Tava só inventando moda, como diz minha mãe. Aí aqui a gente já começa os mês a mês, né? Então, em janeiro, aqui a capa bem simples. Aí aqui temos o calendário, todos os meses tem um calendário com as cores de cada livro que eu li, né, e o período. Então, nesse período aqui eu li o De Quanta Terra Precisa um Homem, do Tolstói. Eu amei esse livro, eu até queria fazer um vídeo falando sobre ele, quem sabe. O Cavaleiro dos Sete Reinos, né, eu li antes da série. Aí temos a Odisseia do Homero, aí a quantidade de livros, os gêneros aqui e os formatos. Eu tô colocando assim de uma forma simples, porque lá no fim do ano, quando tiver nas últimas páginas, eu quero fazer uma espécie de gráfico, sabe? Então vou só olhar aqui mês a mês, tipo, li 3 livros, enfim, vários quadros, assim, como se fosse um dashboard, não sei como traduziria, mas seriam vários gráficos aqui mostrando, apresentando de uma forma visual, né, como foi o meu ano, né, como foram as minhas leituras. Aí aqui a gente já entra na parte onde eu conto sobre o livro, né? Faço a minha resenha e tal. Então aqui tem a capa do livro, né? Vocês vão ver que foi meio que melhorando ao longo do mês, né? Ao longo dos meses. Aí o título, o autor, o ano que foi escrito, eu comecei a colocar o ano aqui. Eu até falei no vídeo do template do Notion, que eu quero olhar, né? Se eu tô lendo mais clássicos, se eu tô lendo mais contemporâneos. E aí eu quero ver, né? Fazer essa análise, assim, geral de leituras. Aí o gênero, o formato, enfim, todas essas informações. Mas aqui eu acho até um pouco mais completo. Então, os personagens, o que eu achei, assim, deles, assim, se foram muito bem desenvolvidos ou não. O envolvimento com a história, então, se eu me entreti muito, né, com a história. Se o ritmo foi bom ou não. Se a trama, né, o plot, se teve algum plot twist ou não. Se teve uma trama muito grande ou não. E a minha avaliação final, né? Então, aqui eu acabei dando 4 estrelas. Aqui um pouquinho da resenha, dá pra ver que minha letra não é bonita, como eu falei pra vocês. E as frases favoritas. E aí eu fui meio que mudando ao longo dos meses, das leituras, né? Então aqui tem o Cavaleiro dos Sete Reinos, aí eu desenhei
a árvore e a estrela cadente, que é o logo, né, vamos dizer assim, da casa dele, né, de cavaleiro. Aí a Odisseia. Eu tenho um vídeo aqui falando da Odisseia. Acabei escrevendo muita coisa sobre o livro, e então, caso vocês queiram saber, né, um resuminho, tem lá. Aí em fevereiro eu já tentei dar uma encurtada, mas não ficou tão bom. Eu li 4 livros, aí eu comecei com o conto da Aya, né, da Margaret Atwood. Aí eu fiz a lápis aqui. Aí ficou bem curtinho, apesar de ser um livro muito denso, a minha avaliação aqui ficou bem curta. Aí eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Tem observação aqui, né, que até coloquei que a minha edição da Editora Abril, ela tinha trechos, né, que estavam incompletos, né, com reticências, então eu fiquei bem frustrada com isso, mas a história é muito boa, eu amei, eu assisti o filme depois, achei a coisa mais fofa aquela série, aquele filme Conforto, assim como o livro, então foi um livro bem gostosinho de ler. Aí tem Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, que aí tem as frases favoritas, enfim, a minha avaliação do livro. Aí temos A História da Minha Vida, da Jorge Sand, que esse que é um que eu tô prometendo há muito tempo fazer o vídeo, mas vai sair, gente. Eu vou falar sobre ela, sim. Aqui eu vou falar mais detalhes em breve, então acho que é melhor eu não falar tanto. E aqui em março tem os livros que eu li em março, né, como eu comentei com vocês. Aí segue o mesmo padrãozinho de leituras. Aí comecei com Nada Digo de Ti, Que a Gente Não Veja. Gente, esse livro é muito bom. Eu tô querendo muito fazer uma análise aqui no canal. Não sei se eu vou fazer um desenho fala ou se eu vou fazer, enfim, um vídeo simples, sabe? Falando assim de frente pra câmera. Mas tinham vários pontos, assim, interessantes nesse livro que eu acho que vale muito a pena, assim, sabe? Compartilhar com as pessoas e as pessoas conhecerem essa história. É da Eliane Alves Cruz, ela que escreveu Solitária, ela escreveu vários outros livros que são bem famosos, assim. É uma escritora muito bem contemporânea, né? E ela tem uma escrita muito boa. Aí temos O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que esse foi o audiolivro. E, gente, eu chorei muito, assim. Foi uma história que tocou muito, assim, em mim. E fiquei muitas vezes sem palavras, assim. Aí temos o Nunca Vi a Chuva, que é do Stefano Volpi. O Stefano Volpi, eu sei que ele é um escritor contemporâneo, ele é novo. Mas esse livro aqui, eu sei que ele tem livros que são muito bons, tá? Eu não cheguei a ler os outros livros dele. Mas eu não começaria com esse livro. Eu não gostei muito dele, dessa história. Eu achei que tinha alguns furos, algumas coisas que eu acho que não faziam muito sentido na trama, sabe? No contexto. Então, algumas coisas assim, eu não senti muita conexão, sabe? Mas é um livro muito bom, assim. Aí temos O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Skármeta, que é um chileno. É um livro que fala sobre a ditadura de Pinochet, né? Então tem um professor de filosofia que sumiu, né? Quer dizer, a polícia entrou lá, né? Os soldados entraram lá, chamando ele, convocando ele pra conversar, e aí ele some. E aí o filho dele, que tava lá na aula, assistindo, né? Viu essa cena, ele fica aflito, né, com as coisas que estão acontecendo, justamente porque é uma ditadura, assim. Eu achei bem parecida com a nossa ditadura aqui do Brasil, né, as situações, né, os casos que aconteceram. Tem um filme desse livro que se chama No, de Não. É basicamente um publicitário, né, que é o sogro desse adolescente que vê o pai sendo preso. Ele precisa fazer uma campanha política, né, pra favorecer o não, né, para as pessoas votarem não no Pinochet. Tem umas coisas muito legais, assim, do livro, mas também não foi um livro, assim, que me conectou tanto, assim, apesar de gostar muito do tema de ditadura e tal. Esse livro eu peguei emprestado na biblioteca, aqui perto de casa. E o Ninguém Escreve a Coronel também, foi outro livro que eu peguei emprestado na biblioteca. Esse daqui também tem ali, indiretamente, né, falando sobre a ditadura, às vezes direta também, mas é um livro que eu me senti muito mais conectada. O Gabriel Garcia Marques, todos os livros que eu li dele, eu sinto essa conexão, assim, porque ele tem um toque de humor, e ele traz, assim, elementos latinos mesmo, sabe? Elementos que a gente encontra na nossa vida, no nosso dia a dia, independente da época. E também, enfim, eu desenhei um galo aqui porque o galo, ele é quase um personagem ali da trama central, né? O coronel, ele perdeu um filho, né? E o filho dele tinha como profissão, né, cuidar desse galo aqui, levá-lo em rinhas, né? Rinha de galo, sabe? Aquelas brigas, né, de galo.
as pessoas apostavam e tal. E esse filho dele morreu, e aí o que restou apenas do filho foi esse galo. O coronel e sua esposa, eles estão passando por algumas dificuldades, e aí traz alguns questionamentos ali sobre, será que a gente mata esse galo ou não? Enfim, tem coisas muito legais, assim, é uma história muito curtinha, mas que me fez refletir muito, assim. Em abril, a gente tem uma capa também curtinha, e temos a Dona Bárbara, que é o que eu tô lendo agora, que é um livro do Rômulo Gallegos, ou Gallegos, né, que é um livro que fala muito sobre a geografia, sobre a cultura, né, venezuelana. Então tem um... Acho linda essa capa aqui. Acho que só tampar os peitinhos da Dona Bárbara, porque acho que o YouTube vai me censurar. E é da editora Pinar. É um livro muito, 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 muito bom. E eu tô gostando muito, assim. E aí, é isso. Ainda não preenchi. E quero saber de vocês, como vocês costumam organizar as leituras de vocês, se vocês gostaram, se vocês se sentiram inspirados também a criar um caderno de leituras. Se você acha que isso é uma besteira, então comenta aqui também. Enfim, vamos discutir isso, entender melhor o seu ponto de vista. E é isso, gente. Esse é um meu caderno de leituras. Bom, no Notion, como eu falei, né, lá eu uso pela praticidade, né, e muito das coisas que eu pego no Notion eu trago pra cá. Que eu anoto no Notion, trago pra cá. Porque o Notion, ele tem essa facilidade, né? Ele tem essa forma mais prática, né? E aqui no caderno é a forma menos efêmera, vamos dizer assim, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais!